Jesus um dia disse estas palavras: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é que significará estas palavras na realidade? Já pensou nisso? Porque Jesus nunca disse nada por dizer. Tudo aquilo que Jesus disse, disse com uma razão. E então nós vamos meditar um bocadinho nisto, porque faz todo o sentido você e eu, sabermos do que é que nós fomos livres. Eu hoje gostaria de vos dizer que nós fomos livres da condenação eterna. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Logo, essa libertação é espiritual, porque a libertação espiritual, a prisão espiritual, só Jesus nos pode libertar dela. Não há mais ninguém que nos possa libertar de uma prisão espiritual a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas nós chegamos a Romanos 8:1 e lá diz assim: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você e eu, por estarmos em Cristo, já não sofremos condenação. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Porquê? Porque Jesus foi condenado no nosso lugar. Jesus na cruz do Calvário. Por isso é que ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. No entanto, não se faça a minha vontade, mas que se faça a tua vontade. Você veja que Jesus está a pôr a sua vontade de parte para fazer a vontade do Pai. Porquê? Por causa de nós. Porque nós estávamos condenados à morte eterna. E se Ele não nos libertasse, nós íamos parar ao lugar errado, nós íamos parar para fora da presença de Deus para todo o sempre. É por isso que lá em Romanos 8:1 diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você não tem que temer condenação nenhuma, porque você já não está condenado. Já esteve. Mas agora que tem Jesus no seu coração, e se não tem, receba-o como Senhor e Salvador. Porque se você o receber como Senhor e Salvador, então você fica livre de toda a condenação. Mas o que é que nós vemos aqui em Romanos? Porque este capítulo de Romanos está mesmo direcionado para a nossa libertação da condenação. Livres da condenação. Romanos 8:34, a palavra de Deus diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem os condenará? Quem tem poder para nos condenar? Não há ninguém. Se Cristo nos libertou de toda a condenação, ninguém nos pode condenar, nem o diabo, nem as pessoas, ninguém nos pode condenar. Se Deus nos libertou de toda a acusação, de toda a condenação, já não resta condenação contra nós. Estamos livres em Cristo Jesus. Por isso é que estamos sentados com Ele nos lugares celestiais. Só pode estar sentado com Cristo nos lugares celestiais uma pessoa que não tem condenação. O que é que aconteceu mais? Livres da culpa. E isto é tão importante, porque lá em Colossenses 2:14 diz que a cédula que nos culpava foi limpa e foi parar à cruz. Pensa um bocadinho comigo nisto da culpa. Quando nós nos sentimos culpados, quando nós vivemos culpados, nós não somos livres. Nós temos um fardo muito pesado, que é o fardo da condenação, o fardo da culpa. E por isso Jesus levou a nossa culpa. Por isso é que Ele estava angustiado. Irmãos, antes da cruz, Jesus começou a sentir as angústias da culpa, do pecado que estava em toda a humanidade. Ele sabia que tinha que passar por aquilo. Mas imagine-se no lugar dele, não consegue imaginar-se. Jesus está naquele lugar, no jardim de Getsemane, e ele está a clamar: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porquê? Porque ele sabia aquilo que ele ia passar. Sabia que não era tanto, era tudo. Era ele ter que levar a cruz, era ele ter que ser chicoteado, era ele morrer trespassado. Mas o que mais o afligia era que a culpa ia cair sobre ele.
Ele ia morrer como um condenado. Ele ia morrer como alguém que levou a culpa da humanidade em cima dele. Pense bem nisto. Porque para você e eu sermos livres, Jesus teve que levar toda a nossa culpa na cruz do Calvário. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está a ver do que é que nós fomos libertos? Está a ver daquilo que nós fomos livres. Mas tem mais. Livres da acusação. Olha aqui, Romanos 8,33. Faço questão de ler. Romanos 8,33. Quem poderá fazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Se Deus justifica você e eu, ninguém nos pode condenar. Eles podem nos acusar, mas não chega a Deus a acusação. Você sabia disso? Você sabia que Satanás já não pode acusar você mais? Quem os condenará? Quem tentará a acusação contra Deus? É Deus. Se Deus nos está a justificar, Deus está-nos a justificar, toda a acusação diabólica cai por terra. Por isso é que nenhuma maldição pode vir já à sua vida, porque você está refugiado em Cristo. Sabe que o Salmo 91, espiritualmente falando, o Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, e depois todo aquele rol que vem por ali abaixo, refere-se a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquelas maldições, tudo o que é maldição, tudo o que é malefício espiritual não pode vir à sua vida. Porquê? Porque você está nos esconderijos do Altíssimo. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Só é possível habitar nos esconderijos do Altíssimo aquele que tem Jesus no coração. Aquele que tem Jesus na sua vida. Nós por vezes condenamos a nós próprios. Isso é terrível, porque o diabo, essa é uma área, é um campo que o diabo explora. Quando nós nos condenamos a nós próprios, nós estamos a ficar mais vulneráveis à acusação que vem de fora, principalmente diabólica. E digo-lhe uma coisa, uma pessoa condenada, uma pessoa que vive constantemente debaixo de condenação e de acusação, tende a fazer pior a cada dia. É por isso que Jesus restaura aquela mulher. Veja que aquela mulher foi apanhada no próprio ato de pecado. E os acusadores caíram em cima dela. E a pessoa que é acusada constantemente tende a fazer pior que aquilo que fez. Por isso é que Deus dá a segunda oportunidade. Por isso é que Deus nos restaura. Por isso é que Deus nos tira a culpa. Por isso Jesus disse àquela mulher: ninguém te condenou, porque todos queriam condená-la. E Jesus disse assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E eles foram-se todos embora. E ele disse: ninguém te condenou, nem eu te condeno. E aquela mulher foi restaurada da sua culpa. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Da culpa, da condenação, da acusação. Ninguém nos pode condenar mais, porque nós estamos refugiados em Cristo, sentados com Ele nos lugares celestiais. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que seja essa a sua condição e a minha. Não é que seja, é que é, porque estamos em Cristo. Essa é a nossa condição. Estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais, habitando no esconderijo do Altíssimo. Então a minha oração é que você e eu possamos a cada dia viver livres. Nós possamos ter a consciência que somos livres em Cristo. E que toda a acusação diabólica, toda a acusação que vier contra si e contra mim, ela não chega ao céu. Se ela não chega ao céu, não pode chegar ao seu coração. No seu coração está o perdão. O seu coração está limpo. Você foi liberto do pecado adâmico. É por isso que você é salvo. Sabe que toda a pessoa que nasce neste mundo, nasce em Adão e nasce em pecado. Mas quando uma pessoa recebe Jesus, quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, deixa a natureza adâmica e passa a ter a natureza de Cristo. Você e eu, por termos Cristo, temos a natureza de Deus em nós. E é por isso que Ele não nos condena. Não é por sermos perfeitos. Não é por não pecarmos de vez em quando. É porque o pecado original foi arrancado dos nossos corações. É por isso que você e eu temos a vida eterna. E por consequência, nenhuma condenação há já para nós. Que Deus abençoe você. Que você possa meditar a cada dia nestas palavras e que o Espírito Santo
Consola o seu coração, porque você não está neste mundo para ser condenado, mas você está neste mundo para receber o galardão de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.